Irmãos queridos, é com muita alegria que eu volto à minha igreja, depois de uma eternidade longe daqui, embora tenha sido somente um fim de semana, mas faz muita falta. E estive fim de semana passado na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, pregando o Evangelho naturalmente, e conheci algumas pessoas que já tiveram contato com membros dessa igreja, já passaram por aqui e mandaram lembranças para algumas pessoas especificamente, e eu trago o abraço da igreja, oficialmente pelo seu pastor e pelo conselho. E foi lá em Governador Valadares, os irmãos sabem, que eu recebi a notícia do falecimento da minha sobrinha, a filha mais velha do meu irmão do meio. E foi uma dor muito grande, como vocês podem imaginar, até porque morte é morte em qualquer circunstância. Mas quando se trata de um adolescente de 16 anos, é algo que é contra, inclusive, o próprio processo natural da vida, que o normal, depois de o pecado ter danificado a nossa história, é de os filhos enterrarem os seus pais, não o contrário. E a nossa família vem sendo tocada por Deus nessa área. Eu e Raquel perdemos já 2 filhos. Meu irmão mais novo também perdeu o primeiro, depois de nascido. E agora o meu irmão do meio acompanha essa dor. Estive com eles até a quinta-feira, dando apoio, companhia, lá em casa. Que a nossa família lá em Pedrinhas é muito apegada, muito pegajosa, muito... Só para vocês terem uma ideia como que funciona, pelo menos lá em casa. Toda vez que eu vou, posso passar 3, 4 dias, não importa o tempo, sempre que eu estou saindo, aí vamos chorar, todo mundo chorar, parecendo que é uma despedida eterna. E uma ausência permanente como essa foi muito dolorida. E a gente está ainda se refazendo aos pouquinhos. É algo muito difícil. Mas a solidariedade, as orações da igreja, saber que a igreja está junto nisso, faz toda a diferença. Quem não tem para quem se dar, quem não tem com quem contar e vive solitariamente, realmente é uma das pessoas mais infelizes que pode haver. Então você ter amigos, irmãos, uma igreja, uma família, não há preço, não tem nada que... Então dou graças a Deus por isso, estou me recuperando. Eu sei que é uma questão só de tempo, mas continue orando por isso. Hoje à noite vai estar conosco, se Deus quiser, o pastor Ronaldo Lidório. Eu tenho dito e falei isso ontem lá para um grupo, que talvez a juventude que o está recebendo lá no Congresso não tenha ideia, não faça assim um juízo conveniente de quem é o pastor Ronaldo Lidório. É um privilégio para a gente recebê-lo em nossa igreja. Eu sei que para essa geração a palavra apóstolo ganhou uma conotação quase que pejorativa para os confessionais históricos. Porque nós cremos que não é um título que vai graduando pessoas no reino de Deus. Ou seja, pastores, depois, bispos, arcebispos, numa escala de valores. Não existe isso. No reino somos todos iguais. Por exemplo, eu sou pastor, mas eu também sou bispo. Não como uma escala ascendente de valores, mas
apenas questão de função. O bispo é aquele que superintende uma obra, e não alguém especial sobre outros. E o apóstolo não é aquele que é maior do que todos. O apóstolo é um servo igual um evangelista ou um pastor. O apóstolo é aquele que foi enviado para uma obra iniciante. E o pastor Ronaldo Lidório, ele é um apóstolo na África, entre os Concombas, uma região em que ele chegou do zero e plantou uma grande igreja. Hoje existem presbitérios formados ali, de uma obra começada do zero. Existe a Bíblia Sagrada, traduzida para a língua deles, que foi grafada, e depois a Bíblia traduzida para a língua deles, de uma obra começada do zero. Isso é um apostolado. E eu louvo a Deus porque podemos hoje à noite receber o pastor Ronaldo, que foi meu colega de seminário. Ore por isso, prepare o seu coração, convide alguém para estar conosco aqui hoje à noite. Temos a alegria também de podermos transmitir esse culto, esses cultos, como hoje de manhã, também à noite, pela internet, onde milhares de pessoas podem ter acesso, acompanhar o culto, ouvir a mensagem, participar do que estamos fazendo aqui com algumas pessoas. Então nós louvamos a Deus por isso e queremos continuar a obra que o Senhor nos confiou. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 9. A parábola do semeador. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Nós vamos caminhar nesses domingos, pela manhã, com a graça de Deus, estudando algumas parábolas. As parábolas foram contadas por Jesus para nos anunciar os valores do reino de Deus. E elas são de uma riqueza e de uma beleza que quanto mais a gente se aprofunda estudando, mais a gente se perde na profundidade dos elementos que constituem essas parábolas. Algumas delas estão impressas em apenas um versículo ou dois. Mas nós nos cansamos de procurar tudo aquilo que o Senhor quer ensinar e nós não conseguimos chegar ao fundo do rio.
Cada dia que estudamos, tem sempre uma lição nova, embora haja uma mensagem central. Foram muitas. Eu relacionei 33 parábolas, pelo menos aquelas que trazem o título de parábola. Existem outros textos, outras passagens, que Jesus contou que também são analogia, metáforas, embora não traga no título parábola. Mateus contou a maioria delas. Marcos contou apenas uma. E Lucas, uma grande parte delas. Nesta manhã, eu quero lhes falar sobre a parábola do semeador. Que para alguns poderia ser a parábola das sementes. Para outros, a parábola dos solos. Mas ela foi tratada, ou pelo menos trazida para nós como a parábola do semeador, porque ela conta a ação do Deus de onde tudo se origina. Que é a mesma coisa que falar sobre o agricultor, que tem uma árvore plantada em um solo. João capítulo 15. Ele é o agricultor, nós somos os ramos da videira que é a igreja. Mas a gente pode perceber que a ênfase está sempre no autor de tudo isso. Ele é o agricultor. Ele é quem cuida. Sem ele, nós não estaríamos aqui. O evangelho que é pregado, que é semeado, que é anunciado, vem do semeador, vem daquele que caminha lançando a semente. Daí o título de parábola daquele que semeia. Embora a ênfase no texto, depois sendo apresentada passo a passo, a gente percebe que a aplicação da parábola tem a ver com a igreja. Mas tudo começa no semeador. E o texto coloca 4 situações. Quatro movimentos. 4 ações do semeador. 4 situações em que se encontram aquela semente. E isso tem tudo a ver com a nossa vida. Por isso é que estou falando a vocês nessa manhã. Resumidamente, o texto diz que uma semente caiu à beira do caminho, ou à vista de todos. E vieram as aves e comeram aquela semente. Outras foram pisadas pelas pessoas dispersadas ali. Outra semente caiu num solo rochoso, ou com pouca terra. Chegou a nascer, mas não tinha profundidade para onde a raiz pudesse se arraigar. E por não ter profundidade, logo secou e morreu. Outra caiu entre os espinhos e nasceu. E chegou a desenvolver. Mas o texto de Lucas diz que ela cresceu junto com os espinhos. E os espinhos foram sufocando, até que a semente e aquela planta já nascida também veio a falecer. E apenas uma dessas sementes caiu em um solo bom. E por ser o solo apropriado, ela nasceu, cresceu e produziu frutos abundantemente.
Quem nos dá a explicação mais mastigada dessa parábola é o evangelista Lucas. Depois você confere em casa. Lucas, Marcos e Mateus explicam, mas Lucas é quem mastiga mais e nos dá uma explicação mais abrangente, mais extensa. Deixa eu parar um pouquinho aqui sobre a questão daquela que cai à beira do caminho. Teologicamente, há um problema aqui. Há uma questão para se analisar. Porque diz o texto que a semente que é a palavra de Deus, que é chamada também de a boa semente, pelo apóstolo João na sua carta geral, a palavra de Deus cai à beira do caminho. E quem é que vem comer a semente ou roubar essa semente? As aves dos céus. Que na explicação do evangelista Marcos, são os enviados de Satanás. O evangelista Lucas diz que o próprio diabo é quem vem roubar a palavra que foi semeada, para que a pessoa não venha a crer, sendo salva. Por que o problema teológico? Por que a dificuldade da compreensão? Por que pararmos para pensar sobre isso? Porque muitos grupos chamados históricos praticamente não acreditam na ação de Satanás. Creem na soberania plena de Deus, e devem crer mesmo, mas ignoram completamente e desprezam a ação de Satanás. Quando o próprio apóstolo Paulo, que é o teólogo do Novo Testamento, exorta a igreja dizendo que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. E teologicamente precisamos entender o que é que a Bíblia fala sobre o príncipe deste mundo. E que tem um ministério específico, se é que podemos chamar de ministério a obra maligna. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. E nesse seu afã de roubar, ele quer roubar a palavra. E como que ele age diretamente na vida das pessoas? Ele procura dispersar a mente, desviar a atenção das pessoas, agir sobre as faculdades através das quais pode chegar até nós a palavra de Deus. Desviar o nosso olhar, o nosso ouvido, a nossa atenção para reter ou não a palavra que está sendo pregada e ouvida. Tanto isso pode acontecer no momento em que a palavra de Deus está sendo pregada, como agora, por exemplo, como mesmo depois de ela ter sido recebida, ouvida, compreendida, mas ainda não assimilada. Deixe-me dar um exemplo para você entender do que é que eu estou falando. A mente humana é um campo aberto à ação de Satanás. Através dos nossos sentidos, nós podemos sim receber toda a influência
se não vigiarmos, se não bloquearmos, se não preenchermos com outras coisas. E vou dar um exemplo prático disso. Imagine você, o próprio Senhor Jesus, o Deus da glória, encarnado, mas continuando sendo Deus. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, para ser tentado. E lá estava Jesus, sendo tentado pelo diabo, lá no deserto da Judeia. Foram 3 tentativas. Pelo menos ali. Fora outras muitas, que ele foi tentado em tudo e não pecou. E o texto diz que primeiramente Satanás o tentou pela barriga, pela fome. Ele estava em jejum, havia 40 dias. E Jesus resistiu à tentação na carne, no desejo e na necessidade. Mas depois o texto diz que ele foi levado, Jesus foi levado ao pináculo do templo em Jerusalém. E Satanás disse para ele: lança-te daqui do pináculo do templo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, para que não tropeças em alguma pedra. E Jesus o repreendeu ali, usando a palavra de Deus. É claro que Jesus não foi literalmente. Ele não subiu ao pináculo do templo. Ele não foi até a torre do templo de Jerusalém. Ele não estava lá. Jesus continuava no deserto da Judeia. Aquela tentação foi na mente. Satanás o levou ao pináculo do templo. Mentalmente. Querendo promover na mente de Jesus a ideia de iniciar o ministério dele como um espetáculo, como uma demonstração de poder. E Jesus, pela palavra, o venceu mais uma vez. E finalmente Satanás o levou ao mais alto monte da terra e disse: dá uma olhada e você vai ver todos os reinos da terra. E tudo isso que você está vendo, eu vou te dar se você prostrado me adorar. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Somente a Deus adorarás, somente a Ele darás culto. E o venceu ali. É claro que ele não saiu do deserto da Judeia, não foi literalmente a um alto monte para ver literalmente os reinos da terra. Tudo aquilo era na mente de Jesus. Agora você imagine na minha mente e na sua, o estrago que ele não pode fazer. Através do que nós vemos, do que nós ouvimos, do que nós sentimos. São formas de um inimigo penetrar, para aprisionar, para roubar e nos desviar do propósito de Deus. Às vezes você está aí, assentado, ouvindo uma mensagem, mas a sua mente está navegando em direções diversas. Quem sabe aquilo que você não quer dar nomes, mas seriam outras vozes falando na sua consciência. O que esse pastor está falando, ele está por fora. Não sei onde foi que ele leu isso. Já ouvi em algum lugar que não é bem assim. Eu prefiro isso, aquilo outro, e a sua mente começa a trabalhar, sem que você perceba de onde vem aquilo que você inconscientemente chama de vozes. Fique esperto. O inimigo veio para roubar a palavra, roubar a semente. E quantas vezes uma pessoa que não conhece ainda o Evangelho se assenta para ouvir, ou é convidado e vai a uma campanha evangelística, ou vai a um templo para ouvir a mensagem, e o inimigo bloqueia aquilo ali.
E quantas vezes o pregador teve que pedir à igreja para orar e clamar e pedir a Deus a intervenção para liberar e libertar aquela vida ali, para ouvir a palavra de Deus. Deus é soberano. E foi Ele mesmo quem instituiu e estabeleceu todas as coisas que existem. Deixe eu dar um exemplo para finalizar isto aqui. Pode parecer algo estranho, diferente do que cremos, mas vai ilustrar perfeitamente o que estou dizendo nesta manhã, neste ponto aqui. Não abra agora, por favor, para você poder olhar para mim. Mas no livro do profeta Daniel, tem uma passagem, capítulos 10 e 11, que mostra Daniel orando e jejuando durante 3 semanas, pedindo a intervenção de Deus. E durante aquelas 3 semanas em que ele orava, pedindo a resposta de Deus, Deus tinha enviado a resposta. Mas um anjo, o príncipe da Pérsia, que era um principado na verdade, um principado espiritual, um demônio. O texto diz lá, literalmente, bloqueou o caminho para não chegar o que Daniel esperava. E no final dos 21 dias de jejum e oração, clamando por isso, Deus enviou um reforço espiritual, um arcanjo, que veio em socorro e então foi liberada a bênção. Pense sobre isso, sobre o que estou falando. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus é semeada. E ela fica exposta. E então os inimigos começam a trabalhar. Começam a circular a área para comer e roubar aquela semente que está sendo plantada. Seja para o incrédulo, seja para aquele que está recebendo a divina semente, o inimigo vai trabalhar para roubar de nós. Quantos líderes, pastores, vão a um congresso, a um encontro, e não trazem uma palavra sequer do que foi ouvido, porque o preconceito se instalou. E piedosamente, entre aspas, permite que as muitas vozes roubem a palavra que foi semeada ali. Quantas vezes você que está aqui me ouvindo, sabe do que estou falando, ouviu tantas mensagens e não reteve uma só semente. Deus é soberano, mas Ele mesmo estabeleceu todas as coisas. Há uma cooperação humana, porque Ele não fez marionetes. Uma prova disso é que Jesus, o mesmo Jesus, que fez milagres extraordinários e salvou a tantos na sua geração e até hoje está presente nesta manhã aqui. Este mesmo Jesus chegou em Nazaré, a cidade dele, e o texto diz que ele não pôde fazer nada, porque o coração daquele povo estava endurecido. O inimigo estava cravado nas costas deles. Segundo aspecto, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Vocês lembram bem disso? São aqueles que ouvem a palavra e a recebem
Rapidamente. Rapidamente. Acham lindo o que ouviram. Se emocionam. Gostam e querem voltar, e voltam, e continuam, e vêm para a igreja, e compram uma Bíblia, e querem mais. E demonstram de verdade estar apaixonados. E querem logo dar pública profissão de fé, querem se integrar, e querem fazer alguma coisa. Rapidamente eles pegam o pique da coisa. Que bom, que coisa linda. Mas aí vem as pressões. Aí vem os problemas. Aí vem as dificuldades. Inclusive, e principalmente, por causa da fé que eles abraçaram. E aí, por não terem raiz, estrutura, não estarem firmados e fincados, se escandalizam e já não andam mais na fé. Embora, a princípio, tenha sido aquela maravilha. E quantos que nós conhecemos assim? Quantas pessoas que recentemente, estiveram conosco aqui. Algumas delas até participaram da classe de preparação para o batismo. Algumas até se batizaram aqui. Um dia desse eu encontrei com uma dessas pessoas, que passei a sentir falta. E a pessoa mudou de telefone, não respondia e-mail, contato nenhum mais conosco. Perdemos contato com essa pessoa. E faz pouco tempo, andando aqui nas ruas da cidade, eu encontrei com essa pessoa. Ela ficou meio desconcertada e eu disse, o que é que está vendo? Cadê você? E a igreja sente sua falta, cadê? E etc. E aí ele deu uma desculpa muito grande. Depois eu procurei saber, não está em igreja nenhuma, não quer saber de igreja, revoltado com tudo, com todos, voltou para o chamado mundão. Aquilo que a Escritura chama de a porca que depois de lavada volta ao vômito, volta ao chiqueiro, e o cão que depois volta ao vômito. São muitos assim. O escritor da carta aos Hebreus também usa uma outra explicação teológica, que é motivo de incompreensão para alguns. Eu quero expor o que eu penso. Ele diz ali no capítulo 6, que existem muitos que provaram a boa palavra de Deus. Provaram do poder celestial. E caíram. E que é impossível renová-los para arrependimento. Como é que alguém pode provar a palavra de Deus, do poder do mundo vindouro, ser participante do Espírito Santo e não ser regenerado? E não poder ser restaurado à comunhão? Seria aí uma prova de que o crente pode perder a salvação? Não é isso que está falando ali. Provar da palavra de Deus é uma coisa, recebê-la é outra. Participar dos poderes do mundo vindouro, um milagre, por exemplo, muitos participaram, isso não tem a ver com a salvação. Participar das coisas do Espírito Santo é outra coisa. Um ímpio pode ser abençoado somente pela presença de um crente do lado dele. Esses são aqueles que provam, participam por um tempo, gostam,
são abençoados por uma música riquíssima e linda e abençoadora. Aquela semente explode no seu coração, mas é só emoção. É algo superficial demais, não penetrou no seu coração. São muitos assim. E finalmente, o texto diz que a outra caiu entre os espinhos e foi crescendo junto com os espinhos, que depois sufocaram. É mais complicado, porque é uma semente que nasce e cresce. E o evangelista Lucas, o jeitão dele explicar, por favor, vamos ler, abra comigo, vou dar um tempinho para você abrir. Lucas, capítulo 8. Eu vou ler toda a explicação que ele dá para a passagem. Lucas 8, a partir do verso 11. Por favor, acompanhe aí essa palavra linda. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Quantas pessoas têm a sua árvore, têm a sua planta, têm a sua vida abafada, sufocada, sem a alegria da salvação, olhando para trás, sem prosperar, sem crescimento, sem desenvolvimento da salvação, porque estão tão agarradas a esse mundo, aos valores desse século, às coisas materiais, às conquistas pessoais, aos contatos pessoais, falsas amizades. É tanta coisa desse século, desse mundo, desse sistema, e tão pouca semente, tão pouca palavra, tão pouco adubo de Deus. Que vão morrendo, sendo sufocados, enfraquecendo, os frutos mirrando, ao ponto de depois a gente olhar e não ver mais aquela árvore ali. Eu preguei, e vou finalizar com isso. Aliás, preguei não, eu escrevi um texto, faz alguns anos, foi um escândalo geral. Eu não sei porque é que o povo escandaliza tanto, mesmo sendo tão verdadeiro. É porque eu coloquei umas palavras lá, que não são tão apropriadas para um texto religioso ou evangélico, mesmo sendo palavras tão conhecidas. Mas eu vou falar aqui, sem problema, vai para a web, sem problema. Pode, Raquel? Então eu vou falar por parábolas, para ser bem apropriado aqui no contexto. Eu peguei a analogia da criação, do trabalho, do trato que o citricultor tem com a sua plantação. Eu peguei o caso da laranja, ou da laranjeira. Caso que eu conheço pessoalmente, trabalhei muitas vezes com isso. Então vem o passarinho que come a semente. Aquela semente, lá no ventre do passarinho, fermenta,
Aliás, ele come a semente. Aquela semente depois é expelida. Vão entendendo aí toda a analogia, por favor. O passarinho voa, pousa no galho da laranjeira. E ali ele põe para fora a semente que ele comeu. Tá bom assim, Raquel? E fica lá no galho, aquele degético montículo. A semente vai germinar. E ela germina ali. E vai se enramando. Daqui a pouco, se não tirarmos aquele montinho ali, e o que nasceu, a árvore fica totalmente tomada por aqueles brotos. Ao ponto de a gente olhar e não ver mais a laranjeira. É só uma copa completamente tomada. Eu e os meus irmãos, meu pai, era um trabalho que a gente tinha. Semanalmente, de cortar brotos, limpar os galhos para não permitir que a árvore fosse tomada por essa ação dos passarinhos, que era chamado de enxerto de passarinho. Eu peguei a analogia, escrevi, dizendo que o inimigo vem e apenas coloca em nossa cabeça um montezinho inocente. E aquilo vai germinando, vai brotando. Se nós não limparmos, daqui a pouco dominou todo o nosso entendimento, nosso pensamento, e já não pensamos mais a respeito daquilo. Temos algo que nos domina. Muita gente está enfraquecido na fé, porque o inimigo veio e roubou a palavra, roubou a semente, e deixou que os espinhos crescessem e a sufocassem. A minha oração nesta manhã é que a divina semente encontre um solo bom. Um coração sensível, sincero, paciente, manso e obediente para receber a palavra de Deus e obedecê-la. Essa é a nossa salvação. Que o Senhor aplique o que você ouviu e aquilo que você não ouviu, mas o Espírito Santo já falou com você. E que Ele nos abençoe no nome do Senhor.